Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Rafael Borba, seu professor de Direito Constitucional. Aqui no curso Eu Estou Preparado. E o motivo de eu estar vindo hoje aqui, pessoal, é para gravar essa aula para vocês, que é uma aula de resoluções de questões. Mas não é uma aula qualquer, não é qualquer aula de resoluções de questões. Aqui nesse bloco de resoluções de questões comigo, vocês vão ver os 5 tópicos, o top 5, né? Os 5 tópicos mais cobrados em direito constitucional na banca CESP, voltado para concurso da área jurídica ou mesmo da área de segurança pública. Fizemos eu, juntamente com o concurso, um raio-x, onde aponta quais os 5 tópicos, os 5 temas mais cobrados em direito constitucional por esta banca. Feito isso, elaborei essa aula especificamente para o concurso da Polícia Penal de Pernambuco, para que vocês consigam ter o maior foco nessa reta final e resolvendo questões direcionadas dos 5 tópicos ou os 5 temas mais cobrados dessa banca, né? Da banca CESP. Vem ver o material que a gente preparou. Olha aqui, pessoal, como eu já tinha me apresentado, Rafael Borba, professor de Direito Constitucional aqui, ó, no Estou Preparado. Vocês também podem me encontrar, pessoal, nas redes sociais, mais em específico no Instagram, joia? Pelo o nome aqui, né? Professor Rafael Borba. Aqui nesse Instagram, pessoal, geralmente eu não coloco nada pessoal, sempre coloco dicas de concurso. Dicas, sejam dicas jurídicas, sejam dicas de como realizar a sua prova, que eu costumo dizer dicas administrativas, né? De como você se administrar na realização do concurso, na realização da prova, joia? Mas volta aqui. Lá vocês vão encontrar, amigos e amigas, dicas de constitucional, dicas de direito administrativo e até mesmo dicas de direitos humanos. São as 3 matérias que geralmente eu leciono. Mas vamos ao que interessa. Olha o raio-x que eu falei para vocês. Olha a pesquisa de banca que eu acabei de elaborar juntamente com a administração do curso. De longe, pessoal, o tópico mais cobrado, e deixa eu só mudar a caneta aqui, a cor da caneta. De longe, o tópico mais cobrado é direitos individuais e coletivos, né? Isso, o famoso artigo 5º da Constituição Federal. Por isso que é muito importante que, a partir dessa resolução de questões, onde analisaremos alguns tópicos dentro do artigo 5º, é bem verdade que num bloco de 30 minutos não tem como a gente exaurir, né? Nem se for só o artigo 5º. Mas para mostrar a vocês a importância de, nessa reta final, vocês passarem o maior tempo possível respondendo questões da banca nesses tópicos que eu estou separando para vocês aqui e fazendo a leitura do texto da Constituição. Mas volta aqui. Em segundo ponto é um tópico doutrinário, né, que aqui vai trabalhar da eficácia das normas constitucionais. E aqui eu vou trabalhar com vocês normas de eficácia plena, contida e limitada, certo? E sua aplicabilidade ou não dentro das circunstâncias constitucionais. O terceiro tópico, e vocês percebam aqui que de longe, direitos individuais e coletivos está no topo, e depois a gente empata, né, com 15%, 15%, 15% e 15%. E aqui, ó, nessa parte aqui, tem essa tríade aqui, né? União é a que a gente trabalha bens exclusivos, competência, bens e competências da União, é competência exclusiva, privativa, comum e concorrente, das atribuições do Presidente da República, previsto no artigo 84, e dos princípios fundamentais da Constituição Federal, elencado aqui no artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. É que aqui a gente estuda, né? Os fundamentos, separação dos poderes, objetivo e princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais. Então, pessoal, é importante que vocês prestem atenção nesse top 5, né? Nesses 5 tópicos mais cobrados dentro de direito constitucional pela banca CESP nos últimos 2 anos e façam desse roteiro de estudo o seu roteiro final até a prova, joia? Mas volta aqui, vamos ao que interessa. A primeira questão, analista Apex processo jurídico, questão recente, ó, 2021. Questão recente, 2021. Inconformado com as atividades de determinada associação, Paulo deseja tomar providências para suspender as atividades do grupo, ou até mesmo obrigá-lo à dissolução. Veja, a questão não diz qual é o motivo, a razão, a circunstância de Paulo estar inconformado, né, com essa associação. Ele só quer dissolver a associação. Vamos lá. Com base com relação a essa situação hipotética,
assinale a opção correta. Olha o dispositivo da banca da questão, ele quer a questão correta. Cuidado. Letra A. A pretensão de Paulo é juridicamente impossível por ser plena liberdade de associação para fins lícitos e vedada, inclusive, fins lícitos, inclusive para atividade paramilitar. E aqui, pessoal, não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas já dando. É vedada a associação para fins de caráter paramilitar, para atividade paramilitar. Mas já a gente vê como é que se dá essa explicação e essa resolução. Letra B. Apenas por decisão judicial seria possível dissolver compulsoriamente, olha aí, a associação ou suspender as suas atividades, exigindo-se o trânsito julgado no primeiro caso. O primeiro caso é o que aqui, amigos? Dissolver compulsoriamente. Teoricamente, esse seria o gabarito, né? Mas vamos ver se encontramos uma questão menos errada. A dissolução do grupo somente será possível se comprovado que a associação não tem autorização para funcionar. Também não, né, pessoal? E vamos ver já por que isso. A suspensão das atividades pode ser requerida na via administrativa, mas a dissolução só pode ocorrer mediante decisão judicial. Indaga-se, né? Indaga-se. A suspensão das atividades do poder pode ser requerido do poder. Pode ser requerido na via administrativa, mas a dissolução da associação só pode ocorrer mediante decisão judicial. E o gabarito... Oxe, terminei passando aqui para vocês, ó. E o gabarito é letra B de bola. Apenas por decisão judicial seria possível dissolver compulsoriamente a associação ou suspender suas atividades, exigindo-se o trânsito julgado para o primeiro caso. Isso está onde, Rafael? Está no texto constitucional, pessoal. Está no texto constitucional. Olha aqui, ó. Primeiramente, cumpre ressaltar que a Constituição dispõe que, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à segurança nos termos seguintes. Aí a gente anda mais um pouquinho e vê o que o artigo 5º, inciso 17 diz. Olha aqui, artigo 5º, 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Vedada de caráter paramilitar. Antes de adentrarmos na questão de dissolução ou suspensão da atividade, é importante eu fazer uma observação com vocês aqui, ó, pessoal. Caneta e papel na mão, hein? Primeiramente, temos que fazer uma distinção entre paramilitar. Separadinho aqui, eu vou colocar só isso aqui para distinguir, mas eu sei que não tem esse tracinho aqui. De paramilitar junto, joia. O paramilitar separado seria uma associação para os militares. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Pode haver uma associação de cabos e soldados da Polícia Militar do Estado de Pernambuco? Claro que sim, claro que é possível, pessoal. Joia? Claro que sim, claro que é possível. Agora a gente tem que ter cuidado, já que estamos falando de associação e tem a prima irmã dela chamada sindicalização. Essa para os militares a Constituição proíbe, a Constituição veda, joia? A Constituição vai dizer, lá pelo artigo 142, 143, dizer que é vedado para os militares. E quando a Constituição fala militares, a gente entende militar nacional, que seria as Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, e os militares estaduais, que são forças auxiliares e reservas do Exército, certo? E a gente entende, a gente não, né? A doutrina e o Supremo Tribunal Federal entende que os militares estaduais também estão abarcados por essa proibição, ou seja, os militares estaduais é proibida a sindicalização, a filiação partidária e o direito de fazer greve. Quanto a essa possibilidade aqui, pessoal, a terceira possibilidade, o direito de fazer greve, temos que ter cuidado. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já disse reiteradas vezes que todo aquele que se encontra como descritos no rol da segurança pública, ou seja, fazem parte da segurança pública, inclusive a Polícia Penal, a prova que você vai fazer, a instituição que você vai prestar o concurso, são proibidos o direito de fazer greve. Embora a Constituição diga que só os militares são vedados o direito de greve, o Supremo Tribunal Federal dá uma interpretação extensiva e conforme a Constituição, é bem verdade, e diz que esses também, ou seja, quem integra a segurança pública estaria vedado de fazer greve, certo? Anota aí essa observação, que pode cair na sua prova. Não sei se vai cair não, mas pode cair.
Feita a distinção aqui entre caráter paramilitar, feita a distinção nada, Rafael, você só falou que paramilitar é a associação para os militares. E o paramilitar junto? Paramilitar junto, pessoal, é toda a organização para ao lado do Estado, né? O prefixo grego, latino, não sei que danado de prefixo é esse, o professor de português explica melhor do que eu, mas significa ao lado. É uma organização militar que não é reconhecida pelo Estado e vive ao lado do Estado. Tem fardamento militar, tem treinamento militar, usa armamento militar, mas não é considerado militar pelo Estado. Na esfera internacional, nós tínhamos as Farc, né, que agora parece-me que se dissolveu, virou partido político. No âmbito nacional, alguns doutrinadores e algumas decisões do Poder Judiciário vai dizer que as milícias que são muitas vezes organizadas por ex-integrantes das forças de segurança, pelo menos é o que é reportado na televisão, essas poderiam se enquadrar como verdadeiras organizações paramilitares. Joia? E aqui eu trouxe um esqueminha, pessoal, para ajudar vocês na memorização, ó, esquematizando o assunto. Nos casos de suspensão, pode ocorrer por decisão judicial recorrível, não transitada em julgado. Já a dissolução, não. A dissolução só por decisão judicial transitada em julgado. Joia? Preste atenção na dica no Eu Estou Preparando. Segunda questão, e aqui a gente trabalha, já muda o tema, tá vendo, pessoal? Já muda o tema. No tema anterior, a gente trabalhou os direitos individuais e coletivos, e agora a gente já trabalha a parte doutrinária, né? Isso é eficácia das normas constitucionais. Questão de auditor fiscal, tribunais estaduais, questão recente, viu, pessoal? O inciso 13, o famoso inciso 13 da Constituição Federal, em seu artigo 5º, assim dispõe, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Veja, a Constituição Federal vai dizer no artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vejam, de início a Constituição diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E o que a questão quer sobre isso? Essa norma constitucional é de eficácia, aí a Constituição quer saber qual eficácia é essa norma. E a gente já começa dando spoiler, né, pessoal? Quanto à eficácia normativa, as normas podem ser de eficácia plena, contida e limitada. Normas de eficácia plena, contida e limitada. Normas de eficácia plena, a gente vai ver mais adiante, que são todas aquelas normas que, para sua aplicabilidade, para ficar melhor entendido aqui para vocês, é todo aquele artigo da Constituição, aquela parte da Constituição que, para ter a sua aplicação, não precisa de nenhuma outra lei regulamentando. Oxente, Rafael, eu achei que todas as normas da Constituição não precisariam de outras normas, de outras leis para suprir, né, para regulamentar. Suprir não, para regulamentar a parte do texto constitucional. Mas pensou errado, viu, pessoal? As normas constitucionais podem ter 3 tipos de eficácia. Plena é aquela que não precisa de nenhuma norma regulamentadora, só em ele existir já está valendo. É o que diz o artigo 5º, inciso 1, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Não precisa existir uma lei para dizer em que termos homens e mulheres são iguais, certo? E a norma de eficácia contida, Rafael, vou falar ela daqui a pouco. E a norma de eficácia limitada, Rafael? É aquela norma, pessoal, que tem eficácia, porque toda norma tem eficácia jurídica, até a possibilidade de ser declarada inconstitucional está prevista nela, né? Mas para que haja uma aplicabilidade, uma aplicação dela, eu preciso de outra norma regulamentando. É as denominadas normas de eficácia limitada. Veja o que o artigo 37, inciso 7 da Constituição diz. Peraí, vocês não estão com a Constituição em mãos, não é? Dá pausa no vídeo aí, pessoal. Corre, procura a Constituição, abre ela no navegador aí do computador, mas esteja com a Constituição em mãos, joia? Porque você só consegue acompanhar a aula fazendo as marcações adequadas se tiver com a Constituição. Não inventa esse negócio de dizer depois eu marco não, porque na primeira cena do Big Brother você já esquece tudo. Mas sabendo que vocês já botaram pausa no vídeo e foram lá pegar a Constituição ou abriram ela aí na internet, veja o que diz o artigo 37, inciso 7 da Constituição. Vou resumir aqui para vocês, viu? A Constituição vai dizer que aos servidores públicos é garantido o direito de fazer greve. Mas essa greve só vai poder ser realizada nos termos de lei específica. Ou seja, para que o servidor público consiga fazer greve, e lembrando da questão anterior, que o pessoal da área de segurança não pode fazer greve, mas os demais servidores que queiram fazer greve, precisa que exista uma lei regulamentando esse direito de greve.
quando para que você exerça um direito precisa que uma norma regulamente essa situação, a gente diz que essa norma é de eficácia limitada. E por fim, mas não menos importante, para não se alongar tanto aqui na questão, as normas de eficácia contida são aquelas normas que produzem efeito de imediato, mas a própria Constituição já diz, olhe, pode existir uma lei para regulamentar essa situação, viu? Na realidade não é nem regulamentar, é conter essa situação. E qual é o gabarito, Rafael, da questão aqui da gente? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É uma norma de eficácia plena, porque produz seus efeitos desde sua aplicação? Não, pessoal. É uma norma de eficácia programática, limitada, ó, porque prevê a necessidade de regulamentação por lei. Também não, porque quando precisa de regulamentação por lei, a gente está tratando de norma de eficácia limitada, não é isso? É uma norma de eficácia contida, porque detém eficácia, mas pode ser restringida. Olha aqui, detém eficácia, mas pode ser restringida. E aí? Indaga-se, né? Limitada, porque depende de lei regulamentadora para ser executável, negativo, né, pessoal? Inclusive, se fosse essa, poderia ser a letra B também, que a programática é uma subespécie da norma de eficácia limitada. E norma de eficácia perceptiva, essa aqui eu nem vi com vocês, né? Nem expliquei. Gabarito, letra C de casa, pessoal. Norma de eficácia contida. Veja o que a Constituição diz, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa norma constitucional é de eficácia contida. E aqui eu trouxe um resumo de novo, ó, esquematizando, melhorando, ajudando a vida de vocês, para na hora da prova vocês lembrarem. Normas de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Normas de eficácia plena foram suficientemente regulamentadas para que sozinhas possam produzir todos os efeitos. Possuem eficácia direta, imediata e integral. Já a norma de eficácia contida, não. Embora elas tenham sido suficientemente regulamentadas para que sozinhas produzam seus efeitos, mas podem ter seus efeitos restringidos por lei. É uma norma de aplicação direta, imediata e não integral. Por quê? Porque ela não tem aplicabilidade integral, porque uma lei pode vir, inclusive, restringir a sua aplicabilidade. E por fim, mas não menos importante, não foram as normas de eficácia limitada, são aquelas que não foram suficientemente regulamentadas para que sozinhas possam produzir todos os efeitos, necessitando de regulamentação infraconstitucional para produzir seus efeitos sensíveis. Possui aplicação indireta, não direta, mediata e não imediata, e sua eficácia e sua aplicação é reduzida. Joia? Mudando o tema, meus amigos, mudando o tema, minhas amigas, agora a gente vai entrar num tema espinhoso, certo? Os temas anteriores, que é direitos individuais e coletivos ou eficácia normativa das normas, são temas que a gente costuma dizer tema J-Quest, né? Fácil, extremamente fácil, tranquilo. Esse é um tema mais espinhoso, mas nada que a gente não supere aqui no Estou Preparado, não é isso? Sebrasp, Guarda Municipal, Prefeitura B dos Coqueiros, questão 2020. Vejam, pessoal, que todas as questões que eu estou trazendo aqui são questões recentes. De regra, compete privativamente à União legislar sobre a direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. É isso, Rafael? Não. Proteção ao patrimônio histórico e cultural. Legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico. Legislar sobre custos e serviços florenses. Não. Procedimento em matéria processual negativo. Inclusive, aqui eu já dou spoiler, viu? Aqui é uma competência concorrente. Mas, na explicação, vocês vão entender quais são as competências e atribuições da União, dos Estados, DF e município. Compete privativamente, olha a expressão aqui, pessoal, compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, né? Informática, telecomunicação e radiodifusão. Gabarito, letra E. É de esperança, é de estou preparado, certo? Água, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Rafael, bem que tu comentaste, esse tema é um tema espinhoso. Veja, pessoal, não é um tema difícil de se entender.
Look my eyes, preste atenção, olha aqui nos meus olhos. Não é um tema difícil de se entender, é um tema extenso. E onde é que eu encontro esse tema na Constituição, Rafael? Veja o tópico do slide. Eu estou trabalhando aqui com vocês bens, competências, os bens e as competências da União, dos Estados, DF e município. Os bens da União vocês vão encontrar no artigo 20 da Constituição. As competências da União, dos Estados, DF e municípios estão espraiadas, né? Artigo 21, 22, 23 e 24. No 21, a gente vai ver que encontra as competências... Não vou falar não, vou mostrar a vocês. Olha aqui, um esquemazinho que eu fiz para que você consiga printar, transformar isso em imagem, desenhar, colocar na porta do banheiro, o que seja, mas tem que memorizar esses temas. Competências da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, bem como os bens. Os bens a gente viu, pessoal, a gente viu não, né? Eu comentei com vocês aqui que está no artigo 20 da Constituição. Para nesse momento, coloca pausa na aula. A mágica do online é essa, né? Você faz o que quer a hora que quer. Coloca uma pausa na aula, abre a Constituição, lê aí com cuidado os bens da União, que isso tem grande chance de cair na sua prova. Como é um curso de resolução de questões, eu não posso perder muito tempo aqui, na realidade não é perder, né? Passar muito tempo aqui com vocês lendo a letra da lei, por isso que eu trouxe só alguns exemplos das competências. Os bens da União, não. Eu preciso que vocês, nesse momento, parem e vá fazer a leitura do artigo 20 da Constituição. Vê lá sobre terras devolutas, dentre outras. Mas vamos para as competências aqui. São competências. As competências podem ser divididas em competências exclusivas. Essa caneta não ajudou aqui, apagou foi tudo, não foi para vocês? Volta aqui, pronto, eu acho que isso aqui vai melhorar. São competências exclusivas. Não, esse aqui piorou, Rafael, danou-se. Só para amarelo clarinho. São competências da União, competência exclusiva, competência privativa, competência concorrente, e aqui a gente já não está mais falando só da União, certo? E competência comum. E aqui eu trouxe umas dicas para que vocês consigam memorizar melhor. Vejam só, a competência exclusiva, ela pertence a quem? Única e exclusivamente a quem? A União. A competência exclusiva pertence única e exclusivamente à União. Aí agora é o momento de você pegar o seu material e fazer a seguinte observação. Preste atenção. As competências exclusivas da União não podem ser delegadas. Anote aí no seu material, que isso vai cair na sua prova. Competência exclusiva prevista no artigo 21 da Constituição não pode ser delegada. Volta aqui. Não pode ser delegada. Joia? Já a competência privativa, pessoal, e olha, uma observação aqui, vocês viram que eu dividi aqui, ó, fazer, legislar e fazer? Preste atenção, então. Quando eu falo de competência exclusiva e competência comum, basicamente, para que a gente consiga memorizar com mais cuidado esses temas, a gente sempre tem que encarar que na competência exclusiva, o ente competente para fazer isso, no caso é a União e não pode ser delegada, e na competência comum, que engloba a União, Estado, DF e municípios, eles estão fazendo algo, certo? Como a gente vai ver nos próximos slides. Eles estão elaborando alguma coisa. Já na competência privativa e na competência concorrente, eles não estão fazendo algo, eles estão legislando, certo? E na competência privativa, ela é privativa a quem? Privativa somente a União. Mas estão vendo que tem dois asteriscos aqui? Não foi para ficar bonitinho não, viu? Porque tem algo para falar para vocês sobre essa competência privativa. Competência concorrente. Quem é que entra no rol de competência concorrente? União, Estados e Distrito Federal. Tá faltando quem aqui, Rafael? Tá faltando os municípios, pessoal. De regra, sem a gente fazer um estudo sistematizado da Constituição, a gente responde que o município não tem competência concorrente. Se na sua prova chegar dizendo que o município tem competência concorrente, sem citar o artigo 30 e 31 da Constituição, a questão está errada. Para a questão da prova lhe trazer a possibilidade de o município ter competência concorrente, ela tem que trazer a citação do artigo 30 e 31, no qual estende essa competência. Mas, de regra, para a nossa prova, nesse tema aqui, se lhe perguntar o município tem competência concorrente, vai ser um sonoro não. O município não tem competência concorrente.
E por fim, mas não menos importante, temos a competência comum, não é isso? Deixa eu só tomar uma água aqui. A competência comum. E na competência comum, a gente vê já que quem é que está na competência comum? União, Estados, DF e o município. Veja que trocadilho infame que eu faço aqui para memorizar. Comum, município, o município com M aqui de Maria, né? Mas vale para memorizar, o que importa é isso. Vamos embora. Então, competência exclusiva. Competência de fazer, pertence somente à União e não pode ser delegada. Competência privativa, compete privativamente somente à União e é competência de legislar, e eu já falei que tem um asterisco aqui, que eu vou explicar a vocês já já. E a competência concorrente engloba quem? União, Estado, DF e municípios? Não, pessoal, o município não possui competência concorrente, certo? E a competência comum, que também é uma competência de fazer, juntamente com a competência exclusiva, mas aqui entra todo mundo. Quando não é 8, é 80, né? Aqui é só a União e aqui é todo mundo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal, previstos no texto constitucional de competências. Competências exclusivas, competências privativas, competências comuns e competências concorrentes. Vejam só aqui. Compete à União. Quando a Constituição fala no artigo 21, que eu tenho certeza absoluta, look my eyes novamente, preste atenção, vá pegar a Constituição. Vocês estão com a Constituição em mãos, o artigo 21 vai dizer, compete à União. Ela não fala se é competência privativa, comum, concorrente. Quando ela não falou aqui, pessoal, a gente entende que é uma competência exclusiva. E minha letra é feia mesmo, viu, pessoal? Não se iludam não, que vai melhorar no decorrer das aulas, não. Mas por isso que eu falo muito, né? Porque falando supre a letra feia. Ilude. Marca texto, vamos aí, ó. Compete exclusivamente à União. Manter. Lembra, pessoal, do joguinho de palavras que eu fiz aqui, ó? Competência de fazer. Quando chega aqui, compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar, olha aqui, de organizações internacionais. Veja, a União não está fazendo algo aqui. Então, quando eu digo que compete à União manter a organizações internacionais, ela está fazendo algo. E veja que é algo de caráter nacional, pessoal. É o caráter nacional. A gente também mata muitas questões aqui de competência exclusiva pela lógica. Como é que compete à União? Imagina essa competência sendo feita pelos estados. O estado manter relações com o estado estrangeiro e participar de organizações internacionais. Aí o Brasil não vai na ONU, mas você vê Pernambuco lá. Não tem lógica isso. Emitir moeda, vejam. A competência da União de emitir moeda. Imagina Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo emitindo moedas. Não tem porquê, né, pessoal? E mais um exemplo aqui, organizar e manter os serviços oficiais e estatísticas, geografia, geologia, cartografia em âmbito nacional. Todos esses três aqui são exemplos, existem vários lá no artigo 21. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Veja que a Constituição já foi boazinha, né? Eu não disse a vocês que privativa é uma competência legislativa? Olha aqui, ó, o inciso de longe que é mais cobrado nesse tema. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e não procedimental. Lembra que na questão tinha procedimental. Procedimental é competência concorrente. Direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Também compete privativamente à União legislar sobre desapropriação, óleo gabarito, água, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Vejam, tudo aqui é competência de legislar. O parágrafo único vai dizer o quê? Olha aqui, olha o parágrafo único que era. Eram os dois asteriscos que eu coloquei lá, pessoal. Por meio de lei complementar, e cuidado, viu, pessoal? Cuidado, preste atenção, observação, atenção, nível máximo. Se estiver cansado, para, vai tomar uma água, um café, estica as pernas, mas volta. E tem cuidado, que a Constituição diz que, pelo princípio da reserva legal, é lei complementar. Somente lei complementar pode fazer isso que a Constituição está dizendo, certo? E o que a Constituição está dizendo, Rafael? Lei complementar poderá autorizar os estados legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. E preste atenção, viu? Se a União, por meio de uma lei complementar, autorizar, por exemplo, os estados
legislar em questões específicas de desapropriação, ela tem que delegar essa função a todos os estados. Ela não pode ser delegar ao estado de São Paulo, ao Rio de Janeiro e deixar o resto ao Deus dará, não. Joia, ela tem que delegar a todos os estados. Beleza, pessoal? Mataram um asterisco aí, preste atenção, vamos embora. E por fim, mas não por fim nada, Rafael, competência concorrente ainda, ó, que eu pulei aqui o 24. Compete à União, os estados, DF, e sempre fico tentado a dizer os municípios, né? Os municípios não estão aqui, pessoal, preste atenção. Legislar concorrentemente. Legislar concorrentemente sobre o quê? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. É o famoso mnemônico TUFEP. Olha aí, tributário, urbanístico, financeiro, econômico e penitenciário, TUFEP. Também é competência concorrente, ou seja, pode legislar junto com a União, os estados e o DF, sobre orçamento, sobre juntas comerciais e custos de serviço forense. Rafael, só tem isso? Óbvio que não, né, Padawan? Óbvio que não. Tem mais pontos para vocês lerem. Por isso que eu estou dizendo, se está com a Constituição em mãos, coloca pausa, pessoal. Faz desse estudo um estudo ativo, faz dessas aulas, faz desse curso o melhor curso da sua vida. Porque esse curso pode levar você à aprovação na Polícia Penal de Pernambuco, desde que você incorpore o lema do curso. Estou preparado. E estar preparado passa por uma sequência, né? Isso passa por várias fases. Além de sentar e estudar, ter resiliência, estudar, fazer o que deve ser feito, prestar atenção nas aulas é uma delas. Volta aqui. Agora sim, por fim, mas não menos importante, as competências comuns. Isso é comum, tem a União, Estado, DF e município. E aqui eu trouxe dois exemplos, ó. Compete a União, a todo mundo na realidade, né? União, Estado, DF e município. Zelar, vejam, deixa eu só dar um bizuzinho aqui para vocês. Bizu top 5, viu? Das ordens de direito constitucional. Quando a gente estiver estudando, estiver respondendo uma questão e a questão perguntar assim, é competência exclusiva, é competência comum, e você ficar na dúvida, primeiro você olha, as competências se dividem em exclusiva, que é de fazer, e privativa, ou concorrente, que é de legislar, ou comum também, que é de fazer. Presta atenção, toda competência exclusiva, ou toda competência comum, ou melhor, toda competência de fazer, começa com o verbo no infinitivo. É mentira? Zelar, preservar, não tem mais outro exemplo aqui não, mas pode abrir a sua Constituição no artigo 23 que vocês vão ver. Todos os verbos estão no infinitivo. Aí você já mata, né? Você já sabe que não é competência de legislar, ficou entre exclusivo e comum. Aí você vai pensar assim, eu vou olhar pelo critério de interesse. Vejam só. Zelar pela guarda da Constituição compete somente à União. Zelar pela guarda das leis, das instituições democráticas, de conservar o patrimônio público, compete só à União. Não é uma competência universal, não, que compete à União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vejam, guardar a Constituição compete a todo mundo. Cuidar e conservar o patrimônio público a todo mundo. Imagine que a gente diga que só compete à União preservar o patrimônio público e o pessoal começa a pichar e depedrar as praças da sua cidade. O município não pode intervir nessa situação, não é? Veja, preservar as florestas, a fauna e a flora, competência de todo mundo, pessoal. Direito ambiental é um direito difuso. E quando eu digo direito difuso, é que pertence a todo mundo, indistintamente. Joia? Mais uma questão aqui no penúltimo tópico do nosso projeto aqui, ó. E já adianto, hein? Vai extrapolar o tempo que foi autorizado pelo curso. Sebrasp, 2021. O presidente da República pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal no exercício da competência privativa mediante... E olha aqui, pessoal, quando eu falo de competências ou atribuições do presidente da República, eu quero que vocês corram agora e vá olhar o artigo 84 da Constituição. Mais específico, o inciso 4 do artigo 84. 84, inciso 4. Vamos lá. O presidente da República pode dispor, preste atenção, pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal no exercício de sua competência privativa mediante... 1. Medida provisória em caso de relevância e urgência. Rafael, eu já aprendi aqui em outras aulas de constitucional do curso que realmente a medida provisória pode ser editada pelo presidente da República. Mas nesse caso, never, nunca, jamais. Olha aqui, o presidente da República pode dispor por meio de decreto autônomo quando não implicar aumento de despesa nem
nem a criação ou extinção de órgão público, bota um asterisco aqui, né? Indaga-se. O decreto regulamentar, quando não implicar aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos, indaga-se, pessoal. Eu indago por que isso aqui? Porque se você estiver no artigo 84, você vai ver que o inciso 6 fala sobre decreto regulamentar. Mas volta aqui. E dispor sobre medida provisória, a gente já viu que não. O gabarito, letra B de bosque. B de bola. Joia. O presidente da República pode dispor por meio de decreto autônomo, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Joia? E onde é que está isso, Rafael? Primeiro vamos a uma explicação rápida aqui, né? Nos termos do inciso 6, a linha A, desculpa, eu disse 4, não foi, pessoal? Mas é inciso 6, a linha A do 84, inciso que versa sobre o decreto autônomo introduzido pela emenda constitucional 32 de 2001, é chamado, veja, emenda 32, a gente já está nesse momento da aula na emenda constitucional 116. Será que a gente emenda a Constituição, hein? Introduzido, chamado autônomo, por quê? Porque não está a regulamentar nenhuma outra norma, mas simplesmente legislando, com autoridade retirada diretamente da Constituição. Aí, quando você estiver assistindo a aula de Direito Administrativo com seu professor de Direito Administrativo, ele estiver dando aula sobre poderes, na realidade, desculpa, poderes administrativos, ele vai falar assim, olha, pessoal, o poder existe, dentro dos poderes administrativos, existe o poder regulamentar, certo? Olha o spoiler das questões de direito administrativo. Existe o poder regulamentar, que é a possibilidade do chefe do executivo de expedir regulamentos, decretos, chamados decretos regulamentares, para regulamentar a lei, para dar fiel aplicação à lei. Eli Lopes Meirelles, professor Eli Lopes Meirelles, dizia que é para dar fiel aplicação à lei. Mas só, pessoal, que quando o professor estiver falando, ele também vai falar do decreto autônomo, que é uma aberração jurídica isso aí. Chegar a me cuspir, veja que coisa. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer que isso é uma aberração jurídica. Por quê? Porque o presidente da República, por meio de um decreto, ele não regulamenta a lei, ele substitui a própria lei. Porque o decreto autônomo tem força de lei, pessoal, ele substitui a própria lei. Isso é uma aberração no mundo jurídico. Não é muito importante aqui nesse ponto da nossa aula de direito constitucional, mas é importante que vocês saibam que o presidente da República pode, mediante decreto autônomo, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos, fazer isso por decreto autônomo. Joia? E onde é que está, Rafael? O artigo 84, inciso 6, dispor mediante decreto autônomo, a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Cuidado, viu, pessoal, que esse ponto aqui tem grande chance de ser cobrado, tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. E por fim, mas não menos importante, chegamos aqui, pessoal, nela, na toda poderosa. Princípios fundamentais da Constituição, ou melhor, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Pessoal, eu sempre digo, embora eu sempre digo o quê? É porque eu já falei isso em outros blocos, né? Em outros temas, em outras aulas. Embora esse tema não esteja lá no topo, igual direitos individuais e coletivos, ele sempre cai em prova. Princípio fundamental sempre cai em prova. Por quê? Porque é a estrutura inicial do texto constitucional, é onde traz todo o alicerce, é onde traz todo o arcabouço. Na realidade, a gente costuma dizer que o preâmbulo da Constituição seria a introdução da Constituição, onde mostra para que ela veio, para que ela existe, né? Eu costumo dizer que o preâmbulo, juntamente com o artigo 1º, 2º, 3º e 4º, forma o tripé, não, né? Formam os pés de sustentação de todo ordenamento jurídico. A gente vai ver isso por quê agora. Questão CESP. Auxiliar Judiciário 2020, questão recente. Assinala a opção em que apresenta um princípio que rege as relações internacionais. Olha aqui. Princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos. Indaga-se. Garantir o desenvolvimento nacional. Valores sociais de trabalho da livre iniciativa. Pluralismo político ou construção da sociedade livre, justa e solidária. Gabarito, letra A de aprovação. E a gente vem aqui, pessoal, e eu explico a vocês aqui, ó,
princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Mas antes disso, eu tenho que dizer que os fundamentos da Constituição Federal está previsto no artigo 1º da Constituição, e é o famoso só se diva plu. Não trouxe o texto constitucional aqui porque eu tenho plena certeza que nessa altura do campeonato vocês já estão com os textos em mão. Aí vamos ver que o artigo 1º da Constituição vai dizer: são fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha aqui, são fundamentos da República Federativa do Brasil, só se diva plu, não é isso? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais de trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Joia, acompanha aí no artigo 1º da Constituição, é o mnemônico, só se diva plu. O artigo 2º vai dizer que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E o professor Aires Brito, né, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, vai dizer que isso é uma ordem lógica tanto quanto cronológica. E já foi cobrado na prova do CESP, viu? Perguntando se essa ordem era uma ordem lógica tanto quanto cronológica. E por que uma ordem lógica tanto quanto cronológica? Porque as coisas começam de regra no legislativo, passam pelo executivo e sempre ou quase sempre desaguam onde? No Poder Judiciário. Artigo 2º da Constituição. Sobre o artigo 2º da Constituição, deixa eu só fazer uma explicação rápida aqui para vocês. A separação dos poderes. São poderes independentes e harmônicos entre si. Ou seja, de regra, nenhum poder vai poder intervir no outro. Joia? Mas em algumas situações, quando os poderes, no exercício de suas funções, sejam funções típicas, sejam funções atípicas, extrapolam as suas funções, existe um instituto chamado sistemas de freios e contrapesos. E aqui eu vou arriscar o meu inglês, presta atenção. O sistema chamado de check and balance, né? Isso, sistema de freios e contrapesos, onde um poder vai poder intervir no outro para apaziguar a situação. Joia? Mas volta aqui, os objetivos. Os objetivos estão onde, Rafael? No artigo 3º da Constituição, ou seja, são aspectos que o Brasil, embora não tenha alcançado, mas pretende alcançar. Olha o alvo aqui, olha o objetivo aqui do Brasil é atingir esse alvo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, e os princípios das relações internacionais, ou seja, os princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais, estão previstos no artigo 4º da Constituição, joia? E estão previstos no artigo 4º da Constituição. Os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, artigo 4º da Constituição. Joia? Vocês vão fazer uma leitura agora atenta desse artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e o artigo 4º, para que não caia nenhuma casquinha de banana na hora da sua prova. Joia? Mais uma questão para fechar o bloco aqui. É fundamento da República Federativa do Brasil. Olha aqui, ó. Quando falou em fundamento, a gente lembra de quê? Só se diva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Ah, uma observação, viu? Não é aqui não é pluripartidarismo, não. É pluralismo político. Joia? Pluralismo político é um todo. Dentre eles encontramos o direito de votar, o direito de ser votado. Encontramos o pluralismo o pluripartidário, pluralismo não, encontramos o pluripartidarismo, ou seja, é a pluralidade de partidos políticos, mas o pluralismo político é o conjunto, certo? As espécies são o pluripartidarismo, por exemplo. Mas volta aqui. São fundamentos da República Federativa do Brasil. Erradicar a pobreza e a marginalização, não. Aqui é um objetivo, né? A promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação, não. Isso aqui é princípio internacional. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, também não. Isso é o objetivo. A forma democrática de Estado ou a dignidade da pessoa humana. Olha ela aqui, dignidade da pessoa humana. Gabarito, letra E. É de esperança, é de eu estou preparado. Joia, pessoal. Foi uma satisfação poder estar com vocês aqui, gravando esse bloco que deveria ser de 30 minutos. E a gente já chegou nos 43. O administrativo vai me matar, mas está valendo. Agradeço a todos que estudaram e estão se preparando. Estudam, estou se preparando aqui no Eu Estou Preparado. Joia. Boa prova, bons estudos e até mais.